Opa, aqui é o Eliezer, eu sou especialista em mini índice e mini dólar, dois ativos da Bolsa de Valores. E para que você saiba para onde o mercado está se movimentando e você tenha lucro nas suas operações, você precisa saber o que a grande massa está pensando. Ou seja, o que a maioria das pessoas está pensando e o que elas vão fazer no próximo minuto. A maioria das pessoas elas veem sinais do mercado, um espelho que reflete em gráficos. Tudo o que elas fazem, ou elas compram, o que a maioria compra ou a maioria vende, em certo momento da operação, reflete em gráficos. E hoje nós vamos aprender dois padrões de gráficos, ou seja, de candles, que em português quer dizer vela, que identificam para onde, que indicam, na verdade, para onde o mercado vai, se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, nós vamos aprender dois padrões de candle que indicam movimentos. Candle, como você já sabe, conta história, ou seja, ela conta a história do que está acontecendo no mercado. Em cada um deles encerra-se uma disputa entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, lutando pela primazia dos seus movimentos, ou seja, fazendo o mercado subir ou o mercado descer. Hoje nós vamos aprender dois padrões de candle. Mas primeiro, antes de você aprender sobre padrões de candle, você precisa saber que esses padrões de candle devem ser utilizados, você deve comprar, tomar uma ação, comprar ou vender, se eles aparecerem no topo ou no fundo, ou seja, chega certo momento de uma operação que ele se consolida em tal preço, em determinado preço, e ali ele dá um sinal de reversão, de mudança, e esses sinais são refletidos através de padrões de candle. Então você vai utilizar esses sinais em padrões. A maioria das vezes eles funcionam quando estão no topo ou no fundo. Quando eles estão no meio da operação, dificilmente vai acontecer de você acertar a operação. Você também deverá sempre ter em mente, você precisa saber, que padrões de reversão ocorrem nas pontas das tendências, ou seja, o que nós acabamos de falar, os topos e fundos. Assim, um padrão de candle de reversão baixista só terá chances de funcionar se ele ocorrer em um topo, ou seja, padrões de candle de reversão baixista. Ele está subindo, o movimento do mercado está subindo, os compradores estão fazendo o mercado subir, e aí automaticamente você vai, quando aparecer um sinal, um padrão de candle, um desses que a gente vai conversar, que eu vou te mostrar agora, lá no topo você vende a operação. Você vende no momento, toma ação de vender no mercado. Só terá a chance de funcionar se ele ocorrer em um topo, após uma tendência de alta bem definida. Da mesma forma, uma figura de reversão altista, como por exemplo uma estrela da manhã, só poderá funcionar se ocorrer um fundo, após uma bem definida tendência de baixa. Ou seja, você viu que o mercado realmente está subindo, ou viu que o mercado está descendo. Você utiliza esses sinais, você presta atenção nesses sinais e entra na hora que identificar esse sinal no topo ou no fundo. Hoje então nós vamos falar de um padrão de candle que aparece no gráfico, que aparece na plataforma de negociação, que indica na verdade uma mudança de movimento. Indica que o movimento vai reverter, ele vai para uma direção oposta à que ele está indo. Se ele está subindo, ele vai descer. E se chama homem pendurado, isso mesmo que você escutou. Nós já vamos ver essa figura e aonde que ela geralmente aparece no gráfico. Então, nós vamos primeiro, antes de passar para o homem pendurado, nós vamos entender o que é um candle, uma vela. Muitas pessoas perguntam quando estão começando no mercado o que é uma vela, o que representa, por que aparece aquela vela ali. Bom, no mercado existem milhões de pessoas, na verdade, operando, comprando e vendendo no exato momento que você também está fazendo isso. E o que elas fazem no próximo minuto, o que a grande maioria na verdade faz no próximo minuto, vai determinar o que vai acontecer na tua tela, na tua plataforma, o gráfico. Ou seja, existem diversos tipos de gráficos, mas o que as pessoas mais utilizam é a vela. Então, vamos lá. Quando as pessoas compram, a grande maioria, a grande massa compra, digamos que compra mini índice, mini contratos de índice, eles estão operando e apertam o botãozinho de compra. Quando a grande maioria compra, o gráfico, ou seja, o candle vai ficar verde ou azul, depende como você configurar dentro da plataforma, mas a maioria usa o verde, a cor verde para simbolizar positivo. Então, ele fica verde. E quando a grande massa vende, ele fica vermelho, ou seja, ele desce. Se eu estou vendendo, é porque ele está descendo. E tudo que as pessoas fazem, toda ação que elas tomam por trás dos bastidores, aparece sinalizado como espelho em forma de vela. E esses padrões indicam um movimento, para onde que o mercado está indo.
Então, existem diversos tipos de tempos de vela. 15 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5, 10 e 15 minutos e assim por diante. As pessoas gostam, a grande maioria gosta de operar entre 30 segundos a 15 minutos, né? Então, digamos que essa vela aqui tinha 1 minuto. Em 1 minuto, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ficar se movimentando. As pessoas comprando, vendendo, né? Tomando uma ação. E você tem que saber o que a grande maioria das pessoas vai fazer para que você acerte a operação. Se você apertou o botãozinho de compra, automaticamente está dizendo que o mercado vai subir. Então você tem que acertar. Se a grande maioria dizer que o mercado vai descer e apertar o botão de venda, você está perdendo no mercado. E você vai entender isso aí nas aulas práticas. Vamos lá. Então o candle ele tem um corpo e ele tem pavio. Tá vendo? Aqui é a abertura do candle. Digamos que tem um candle anterior aqui. Ele fecha aqui. E ele abre aqui um novo candle. E ele começa a oscilar. Ele vem para baixo. Aqui era verde antes. Aqui era vermelho antes, ó, tá vendo? Veio, ficou vermelhinho, voltou, fez um pavio, exatamente isso, como se fosse um pavio de dinamite. Ele fez um paviozinho, uma sombra aqui. E aí ele vem e sobe. Aí ele vai lá em cima. Aqui era tudo verde. E volta, a pressão vendedora vai e começa a vender lá naquele preço. Digamos que aqui é um preço, vamos estipular aqui 78 mil, digamos. E a grande maioria agora vende aqui. E aí ele começa a descer. E ele vem, quando fechou 1 minuto, ele fechou a vela, ele vai pular para o próximo candle. E aí ele abre aqui. Aí ele faz uma sombra aqui, digamos que nós estamos operando no 1 minuto. Ele faz uma sombra aqui para cima, dá um sinal de que vai subir, chega no mesmo preço que estava aqui, a galera vende, a grande massa vende. E aí ele começa a descer, desce, vem, dentro de 1 minuto isso. Ele vem, faz, aqui era tudo vermelho, ó, tá vendo? E aí aqui, quando chegou aqui embaixo, a galera compra. E aí ele sobe, faz uma sombrinha aqui, ou seja, um pavio, e fecha. E aí começa uma outra vela. Então nós temos um corpo, nós temos sombra, ou seja, pavio. E isso que caracteriza uma vela. Abertura, fechamento, máximo da vela e mínimo da vela. Abertura, fechamento, mínimo da vela e máximo da vela. Deu para entender legal então sobre candlestick, sobre vela e sobre os sinais que as ações tomadas pelos compradores e vendedores são espelhadas através da plataforma em sinais de candle, ou seja, de vela. Vamos então entender sobre o homem pendurado? Agora nós já entendemos sobre vela, então, e nós vamos entender um padrão de candle. Então o mercado está subindo, tá vendo? O pessoal aqui pegou num preço baixo, e começou a comprar. Ele começou a comprar e o preço foi subindo. Quando chegou ali em cima, vamos voltar aqui. Quando chegou, ele começou a comprar e quando chegou aqui em cima, ele fez um candle azul de compra e depois ele fez um candle bem grande aqui, vermelho. Até aqui embaixo, tá vendo que tem uma sombrinha aqui? Até aqui embaixo ele era vermelho. E aí ele retraiu, ele voltou e fez um pavio aqui. E esse candle aqui, ele ficou parecido com um homem pendurado, por isso esse nome de homem pendurado. E aí indica um sinal de reversão, mas lembre-se, esses sinais, padrões de candle que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo, eles precisam estar em determinado ponto, onde o preço já foi alcançado em certo momento e houve um sinal de reversão, ou seja, num suporte ou numa resistência. Se você não sabe o que é um suporte e resistência, volte e tem os vídeos das aulas sobre suporte e resistência. Então ele bate aqui em cima e ele volta, faz um sinal, um padrão de candle do homem pendurado, e aí ele volta. Geralmente eu venderia aqui, ó, nesse terceiro candle aqui. Tem gente que vende no candle de força aqui, nesse aqui, ó. Vende aqui, olha quanto ele desceu, né? Tudo isso aqui é dinheiro, gente, tá vendo? Beleza? Então, essa aula fica por aqui, então até o próximo vídeo.